Começando aqui no canal mais um teste de consumo e o carro da vez é o GWM Tank 300 na versão Hi4T. Esse carro é raiz e Nutella ao mesmo tempo, porque ele é um SUV feito sobre chassi com uma baita capacidade off-road, mas também é híbrido plug-in. Que coisa, não? A gente fala de tudo, inclusive se vale a pena na avaliação completa, mas hoje o foco é o teste de consumo. E dessa vez, pessoal, nós vamos fazer dois testes com esse carro. Porque ele mostra ali no painel a média de energia, como a gente gastou, né? O consumo em kWh a cada 100 km. Então, primeiro a gente vai rodando em modo híbrido, eu vou explicar isso melhor para vocês. E depois a gente vai então testar no modo 100% elétrico para descobrir qual que é a autonomia desse carro 100% em modo EV, né? Sem gastar uma gota de combustível. Carro abastecido com gasolina, já que ele não é flex, utilizaremos a tração somente nas rodas de trás e o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. Pessoal, para a gente começar aqui o nosso teste, vou ressaltar para vocês que estamos saindo com 74% de bateria. Eu vou programar a reserva de energia justamente aqui nos 74% e já vou explicar para vocês o motivo disso. Estou aqui colocando também o carro no modo Expert, onde você consegue configurar alguns parâmetros individualmente. Então só assim a gente consegue selecionar o modo de potência em Eco, padrão ou esportivo. Lógico que a gente vai usar o Eco. O modo de direção, provavelmente isso não vai alterar o consumo de combustível, a gente vai deixar no esportivo para ela ficar menos macia, tá? Lembrando que ele praticamente sempre sai em modo 100% elétrico, mas como a gente programou aqui para ele reservar energia justamente nos 74%, provavelmente logo ele já vai ligar o motor a combustão. Já começo destacando isso para vocês, pessoal. Esse carro tem 3 modos de energia. Você pode selecionar o elétrico, o híbrido ou então o inteligente. No inteligente, ele vai priorizar o uso do elétrico na cidade, mas vai usar um pouquinho mais a combustão na estrada, justamente porque na estrada a combustão é um pouco mais eficiente, né? E nesse modo inteligente você consegue programar essa reserva de energia. Então, por exemplo, você colocou ali 74%, ele vai fazer o possível para manter a bateria no 74%. Então ele vai gastar um pouco, mas logo depois ele vai recuperar também. E nesse modo Expert funciona mais ou menos da mesma forma. Então até o momento ele não ligou o motor a combustão, ele chegou a baixar para 73%, mas daqui a pouco com certeza ele vai ligar para então recarregar a bateria e chegar no percentual que eu defini. É provável que ele chegue lá no final do percurso com um pouco menos do que os 74%. Isso vai depender muito do seu trajeto. E já vamos começar aqui falando sobre motorização. A gente tem um conjunto aqui bem complexo por ser um híbrido plug-in. Como mais tradicional, a gente tem aqui o motor 2.0 turbo a gasolina de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Vou ressaltar que por um momento ali ele ligou o motor a combustão, tá? Provavelmente para recarregar um pouquinho da bateria pra gente. E esse motor rende 245 cavalos e 38,7 kg de torque. Sinceramente, apesar dessa ser a informação que eu encontrei, o manual fala uma potência um pouco diferente. Fala em 231 cavalos, mas informa esse mesmo torque. Então, sinceramente, eu perguntei isso para o pessoal da GWM e caso eles tenham respondido para a gente qual que é a potência correta, estou colocando aí na tela para vocês. Já o motor elétrico que fica entre a transmissão e também o motor, são 9 marchas, tá? Nessa transmissão, como se fosse híbrida, ele tem 163 cavalos e 32,6 kg de torque. Mas, de novo, há uma divergência de informações, porque o manual diz que são 40,8 kg de torque, embora informe a mesma potência. Mas o que a gente tem certeza, já que é o que a marca informa pra gente, é a potência combinada desses dois motores. E são 394 cavalos com 76,4 kg de torque. É muita coisa, né? Quase 400 cavalos. Tudo bem que o carro é pesado, bem pesado, ainda mais eu que tô aqui dentro, deixei ele mais pesado ainda. Mas daqui a pouco eu vou falar de peso para vocês. E a tração desse carro, ela é nas 4 rodas, mas pelo sistema part-time, que é aquele conjunto realmente mais robusto, mais raiz, que a gente encontra até mesmo nas picapes médias. Então você tem uma tração prioritariamente nas rodas de trás,
quando você está em 4x2, assim como estamos agora, justamente porque queremos economizar combustível, né? Não faz sentido colocar na 4x4. E esse sistema, ao contrário do AWD, o All Wheel Drive, que ele faz a distribuição automática, aqui, pessoal, você só vai usar o 4x4 em terrenos de baixa aderência. Então, mesmo na chuva, aqui no asfalto, use o 4x2. Você só vai usar o 4x4 em condições muito específicas, se ele estiver derrapando muito, se você realmente não conseguir sair do lugar com ele. Agora, se você estiver numa areia, numa terra, até numa grama molhada ou algo nesse sentido, você pode usar sem problema nenhum. Mas você tem 4x4 alto e ainda 4x4 reduzido, com uma reduzida real, tá? São 9 marchas reduzidas. Então, ao todo, na verdade, você tem 18 relações de marcha, se você parar para pensar. E ó, já que você está assistindo esse vídeo até aqui, por favor, eu mereço que você deixe o seu like aqui embaixo e também hype o vídeo. Eu sei que às vezes você nem sabe que função é essa, mas é facinho, é só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar o vídeo. E você pode até hypar pagando se você quiser, hein? Não queria dizer não, mas você vai me deixar ainda mais feliz se você hypar pagando, hein? Você não quer ver um sorriso no meu rosto? E vocês acreditam que eu quase esqueci de falar da bateria do carro? A gente tem aqui um híbrido plug-in, né? Não posso deixar de falar sobre isso. A bateria, ela é feita de NMC, ou seja, níquel, manganês, cobalto, e tem 37,1 kWh de capacidade. Só que, infelizmente, a GWM não fala se é a capacidade nominal ou utilizável, porque tem muita montadora que fala só a nominal, só que o que você consegue usar no dia a dia é um número menor. Mas, de qualquer forma, 37,1 kWh é um tamanho muito bom para um carro híbrido, viu? E como que você recarrega esse carro, hein? É só na tomada? Não, eu sempre explico para vocês que você tem 3 métodos de recarga no híbrido plug-in. Pera aí, é isso mesmo que eu tô vendo? Tem um Duster 2.0 automático blindado aqui na frente. O que isso deve beber, meu Jesus amado. Mas como eu estava dizendo, você pode, no caso do híbrido plug-in, carregar o carro na tomada, algo que o híbrido convencional não consegue fazer. Mas, assim como o híbrido convencional, aqui a recarga da bateria também é feita pelo próprio motor a combustão e também pela frenagem regenerativa. Essa eu já expliquei várias vezes para vocês, mas a gente consegue percebê-la até aqui pelo painel de instrumentos, ó. Ele está falando ali que estamos regenerando 18%, agora está caindo porque a gente está diminuindo a velocidade. Quando você está freando ou desacelerando, então numa descida se tirou o pé do acelerador, por exemplo, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. E desse jeito você consegue ficar mais econômico, né? Justamente porque você está recuperando um pouco daquela bateria que você gastou anteriormente. Então não faz milagre, você não vai conseguir rodar infinitamente com isso, até porque só funciona nas frenagens, mas ele vai te ajudar a ser mais econômico. Uma dúvida que o pessoal tem também: o método de regeneração de energia, por exemplo. Aqui são 3, você pode deixar no mais baixo, no normal e no mais alto. Se eu deixar no mais alto, o carro vai ficar mais econômico? Não necessariamente. Quando a gente pisa no freio, ele também faz essa recuperação de energia. Você mudando ali a intensidade da frenagem regenerativa, vai mudar mais o seu estilo de condução. Se você prefere dirigir com o carro freando mais, quando você tira o pé do pedal dos pedais, né? Ou seja, do freio do acelerador, ou se você quer que ele freie menos. Mas pisando no pedal manualmente vai fazer exatamente o mesmo efeito. Agora vamos falar de um ponto que assusta, que é o peso. E assustaria mais se eu falasse o meu, mas eu vou falar o do carro para vocês. A gente tem aqui 2.630 quilos nessa versão única do Tank 300. E o outro ponto que eu falo para vocês depois do peso, geralmente é o preço. Quanto custa este carro que pesa quase 3 toneladas? É muita coisa, né? O preço, eu sinceramente gostei bastante. Nessa versão única que eles chamam de Hi4T, você viu que nome bonitinho? Meu inglês é péssimo, né? Mas enfim, a gente tem aqui 339 mil reais. Parece muita coisa, todo carro no Brasil tá caro, mas eu vou mostrar para vocês na avaliação completa uma comparação com seus concorrentes
que mais se aproximam da proposta desse carro, porte, híbridos e etc. E aí vocês vão perceber, já adiantando, que além desse infeliz aqui na frente parado nada, que você tem um preço bastante competitivo nesse carro. Falando um pouquinho mais sobre o gerenciamento desse conjunto mecânico complexo, aqui a gente consegue ver pelo painel de instrumentos o que está acontecendo com o gerenciamento do conjunto. Então nesse caso, por exemplo, a gente parou, ele mostra que o carro está ali em modo 100% elétrico, ele acende um EV do lado esquerdo, e aqui a gente tem uma animação, tanto no painel quanto na multimídia, se você quiser, do que está tracionando o carro. Nesse momento aqui a gente percebe que ele saiu em modo 100% elétrico, mas agora ele ligou o motor a combustão para recarregar a bateria. Então ele está no modo híbrido aqui. E aí você consegue ver uma animação bem bonitinha. Eu soltei o pé aqui do acelerador, ele já mostra o inverso, que as rodas estão gerando energia, as rodas entre aspas, né, mas o movimento delas estão gerando energia aqui para a bateria. Agora ele está em modo 100% combustão, pelo visto. Mas às vezes ele mostra que o motor está carregando a bateria, mas o que está tracionando o carro é o motor elétrico. Então é muito legal que você tenha esse controle, né? Você possa acompanhar aqui este gerenciamento. Agora estamos chegando num ponto aqui onde vai prejudicar bastante o consumo de combustível, hein? Por quê? A gente tem subidas e aqui ele vai priorizar o uso, não na verdade priorizar, mas ele vai usar mais o motor a combustão, justamente porque senão ele vai perder muita bateria. E a gente programou ele para tentar manter no 74%, né? E eu já aproveito para dizer para vocês, pessoal, sobre aquela questão de variação a cada teste, que eu sempre preciso citar, mas vai ser rapidinho, tá? A gente já testou uns 80 carros aqui no canal, e lógico, eu não sou um super-herói, tá? Eu não tenho superpoderes, então eu não consigo testar os 80 carros no mesmo dia, ou andando todos juntos. Eu mal dirijo um, imagina 80 ao mesmo tempo, impossível. Por conta disso, a gente testa em dias diferentes e vai sempre ter um pouco de variação de acordo com a temperatura externa, alguns infelizes que freiam do nada, que fazem cagada no trânsito e faz a gente frear também, e tudo isso vai mudando o consumo, tá? Então, por isso, tem um pouco de variação a cada teste, mas fazendo isso nosso padrão, a gente aproxima os testes bastante, reduz drasticamente essas variações para que a gente tenha uma comparação mais justa entre os carros. Chegando aqui no final do nosso percurso, vamos parar ali no ponto de sempre. Nenhuma interferência nesse cruzamento, que milagre. O mundo tá cada vez mais estranho, viu? Te falar. Mas que bom, né? Vamos parar ali no ponto de sempre e eu vou contar aqui com a ajudinha da câmera 360 graus, ó. A gente consegue ver as rodas laterais, inclusive as traseiras, se a gente quiser. Então eu vou parar bem pertinho da guia aqui, ó. Olha lá que beleza, ó. A traseira também, ó, ficou alinhadinho, hein? Sou bom de estacionamento, rapaz. Vamos desligar aqui o carro, ó. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado? Vamos lá então, ligando aqui o painel de instrumentos. Primeiro, eu já ressalto que a gente chegou aqui com 71% de bateria. A gente saiu de lá com 74%. E vocês podem ver aqui no modo Expert que eu deixei aqui, ó, na reserva de energia em 74%. E eu tive uma impressão de que se eu deixasse aqui no modo inteligente, ó, lembrando que no híbrido ele não permite eu escolher aqui o percentual de bateria. Agora quando eu coloco no inteligente, ele até explica ali o uso pra gente, ó. Aí eu tenho que tirar do Expert primeiro, tá? O Expert ele só funciona no modo híbrido. Mas quando a gente vem aqui, a gente consegue colocar no inteligente e aí a gente pode, ó, selecionar aqui o limite do carregamento, que na verdade é o quanto ele vai tentar manter da bateria. No modo Expert, ele ainda ligou o motor a combustão várias vezes, justamente para chegar perto dos 74%. Mas diminuir 3% de bateria num trecho ali de 10 km, que eu já vou mostrar para vocês, a gente pode dizer que boa parte do tempo ele usou realmente o lado mais elétrico do carro. Mas enfim, vamos aos dados aqui que vocês querem saber, né? A gente rodou 10,2 km com 24 km por hora de velocidade média. Foram 25 minutos de trajeto, o consumo em si 11,6 km por litro e o consumo médio de energia, que ele também mostra, 10,3 kWh a cada 100 km. E para vocês terem um efeito de comparação, o Inmetro diz que no modo híbrido na cidade ele faz 7,5 km por litro. A gente conseguiu 11,6, então foi
consideravelmente melhor, mesmo que ele tenha gastado ali 3% da bateria. Eu só esperava que ele mantivesse mais próximo dos 74 que eu tinha programado, mas enfim. Eu lembro também que o nosso aqui, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, viu? E sabe o que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou repetir o teste, porém em modo 100% elétrico. Como ele mostra ali para a gente o consumo médio de energia, vamos calcular para descobrir o quanto ele faria em modo 100% elétrico. E eu destaco que estamos saindo aqui com 69% de bateria. Vamos lá ligar então o painel de instrumentos. A gente pode ver aqui que rodamos exatos 10,2 km, igual a gente fez na primeira vez. E olha que curioso, coincidentemente também fizemos 24 km por hora de velocidade média e o tempo também foi de 25 minutos, igualzinho o nosso primeiro teste aqui, né, nesse percurso que a gente fez agora há pouco. Agora dessa vez vocês podem ver que em modo 100% elétrico ele apresentou 0 km por litro, justamente porque a gente não ligou o motor a combustão nenhuma vez. Agora a média de energia, olha como foi muito grande, 34,9 kWh a cada 100 km. Isso daria, segundo esse consumo do painel, com uma carga completa da bateria, 106,3 km de autonomia 100% elétrica. Uma autonomia muito boa, inclusive. O Inmetro diz que ele faz 75 km com uma carga, ou seja, a nossa autonomia aqui foi consideravelmente maior. E como de costume, eu fiz aquelas contas manuais, embora elas não sejam extremamente precisas, porque o painel mostra aqui 59%, mas não especifica se é 59,2,7,9%. Então o número não é exato, mas enfim. Fazendo a nossa conta, o consumo foi um pouco maior do que esse do painel. Foi de 36,37 kWh a cada 100 km. Ali ele fez praticamente 35, a diferença não é muito grande. A autonomia, então, segundo a nossa conta manual, seria um pouquinho menor, de 102 km ao invés dos 106,3 que o painel diz, mas ainda bem acima dos 75 informados pelo Inmetro de autonomia elétrica. Mas o que eu posso dizer então para vocês sobre essa média de consumo? Eu gostei bastante, para ser sincero. Esse carro fez 11,6. Para um efeito de comparação, não que sejam concorrentes, está muito longe disso, mas um Fiat Argo Tracking 1.3 CVT aspirado, tá? Não é turbo. Em 2026 ele fez 11,7 km por litro. Dá um empate técnico ali, né? Muito próximo também de um Honda City 1.5 Touring, que fez 11,5, assim como o Honda HR-V Touring, só que lá é 1.5 turbo, tá? O City é 1.5 aspirado. Até então, o híbrido mais econômico aqui do canal, pelo menos nesse trecho específico, foi o BYD King GS 1.5 híbrido plug-in também, que fez 18,8 km por litro, nesse mesmo modo onde ele preserva ali a carga da bateria. Ou então 16,7 km por litro, porque o King, como eu já expliquei para vocês lá no vídeo sobre o sedã, ele tem uma divergência de informações no próprio painel, mas ainda que seja esse número melhor, 16,7, é realmente um consumo muito bom. Outro híbrido que foi muito bem, só que esse é um híbrido convencional, não é plug-in. O Honda Civic
Touring Advanced Hybrid fez 16,4 km por litro com gasolina nesse nosso percurso. Ou seja, o Tank 300 vocês viram que ficou um pouco abaixo desses carros. Porém, quando a gente pega para comparação um Volvo XC60, na versão Ultimate Dark 2.0 Turbo, ainda 2024, ele fez também nesse modo de preservar a bateria 11,4 km por litro. Ou seja, pro porte desse carro, o peso dele, essa vocação mais off-road, pneu de uso misto, 11,6 é um consumo muito bom. Mas na prática, eu confesso que eu tenho feito bem menos, no máximo uns 9 km por litro com esse carro. Então, sinceramente, me estranhou um pouco ele ter gastado bastante bateria nesse trecho, ao invés de ter priorizado os 74%, como eu comentei. De 74 para 71 a diferença não é gigantesca, mas os carros geralmente eles mantêm realmente bem mais próximos. No máximo 73, por exemplo, ou então os próprios 74 que eu programei. Já sobre a autonomia 100% elétrica, tudo bem, a gente tem aqui 37 kWh da bateria, então é um número muito alto, é uma bateria bastante grande, mas é legal que você tenha mais de 100 km de autonomia num híbrido plug-in. Então nesse ponto eu gostei muito da autonomia aqui do Tank 300, principalmente por ser um carro muito pesado. Embora o consumo de energia seja muito alto, né? 35 é mais do que faz os carros 100% elétricos, que ficam ali na casa de 18, 20 no máximo, né, nesse nosso trecho. Por que será que ele gastou até 71% se eu programei 74%? Você vai sair do vídeo sem deixar sua opinião aqui nos comentários. Comentei aqui o que eu acho sobre esse consumo. Comenta o que você acha também. Vamos conversar sobre esse assunto. Hoje as pessoas nem conversam mais, estamos precisando disso. E é claro, né? Se você ainda não fez isso, você já perdeu tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GTA Autos.